Moraes, e esse vídeo aqui é mais do que um vídeo de análise de um filme que eu sugeri para quem me acompanha aqui no canal, que é O Gato de Botas 2, O Último Pedido. Eu convidei algumas pessoas para irem ao cinema comigo assistir o filme e depois bater um papo sobre o filme e sobre essas pessoas. E foi muito interessante porque as pessoas que foram são pessoas com as quais eu nunca tinha conversado por tanto tempo assim. Aliás, na verdade, apenas uma delas eu já tinha tido mais oportunidade de conversar um tanto mais, que foi o Franklin. Então, foram 7 pessoas. O Franklin com o filho dele, e vou listar primeiro esses 4 que não conseguiram assistir ao filme comigo, porque não tinha mais ingresso e eles deixaram para tentar comprar lá. Foi o Franklin com o filho dele, a Ed e a Tâmara. Porém, eles me esperaram lá para poderem conversar um pouquinho comigo, ou tentar, já que não foi tão fácil, por causa da logística mesmo, né? Tentar comprar ingresso e organizar, vai ao banheiro, compra coisa de comer, essas coisas assim. Verdade seja dita, o Franklin e o filho dele tinham assistido 2 dias antes, então eles iam apenas rever comigo. E a Tâmara e a Ed, elas foram lá para conversarem comigo. A Ed veio de Betim, que é uma cidade perto de Belo Horizonte, relativamente. Você tem que ir, né, daqui, passa por Contagem, que é outra cidade, e depois Betim, eu acho longe. E ela até considerou ficar esperando do lado de fora para poder conversar com mais calma depois. Mas íamos conversar sobre o filme, e ela ia ficar quase 2 horas esperando, e depois ficaria tarde para voltar, enfim. Mas que fofa, né? E a Tâmara disse que fica para uma próxima, embora ela seja, segundo ela, né, um ser noturno, porque eu disse que a próxima vez eu pretendo marcar, quem sabe, numa coisa mais à tarde, com mais calma, para podermos conversar melhor. Mas ainda assim foi muito interessante conversar com essas pessoas um pouquinho e ver que há disposição, que há pessoas empenhando energia em extrapolarem essa rede social ou as redes sociais, sejam elas quais forem, porque a proposta é bem essa, na verdade. As redes sociais existem aí, as pessoas começam a seguir as pessoas, porque admiram e fica só no superficial, e aquilo ali é um recorte tão minúsculo de cada pessoa, né? Então, assim, não é tão eficiente ou eficaz, na minha opinião. A minha proposta é poder diminuir essa distância, otimizar essa interação, indo além das redes sociais, usando as redes sociais para fugir um pouco delas. E eu não fiz foto, eu não sou desses, inclusive. A Ed fez foto comigo e falou que ia postar no grupo secreto delas lá, alguma coisa assim, grupo de conversas, de experiências de quase morte, mas eu mesmo não fiz, eu estava ali, vivendo o momento, esta que é a verdade. Então quem assistiu o filme comigo? A Lua, que se chama Luara, e a Rai, que se chama Rayane, e o Léo, que eu acho que se chama Leonardo, já foi assim, apresentado como Léo de cara. Eles assistiram ao filme, a Lua foi no lugar da Mari Drummond, que cedeu o ingresso para ela, porque teve que trabalhar, e assistimos ao filme. Foi muito interessante. Depois, nós tivemos 1 hora sentados numa mesa, mais calmos, para conversar sobre o filme, e foi muito interessante ver o que cada um achou mais marcante no filme, o que fala muito sobre a pessoa, nós percebemos, e também saber um pouquinho mais da vida de cada uma delas, dar essa aprofundada, e eu achei magnífico a abertura de confiar, de falar coisas que poderiam, que não, geralmente não são assuntos que a gente toca de imediato, ou revelações que a gente faz de imediato, né? Quando conhecemos pessoas. Então, tudo por si só já foi diferente. O contexto, a intenção, e foi muito bacana. Eu pretendo fazer mais aqui em Belo Horizonte, claro, com programas diferentes,
Eu escolhi o filme Gato de Botas porque para mim aquilo é uma aula, honestamente, que levanta questões filosóficas bem pertinentes. E agora eu venho com a segunda parte desse vídeo. Por que segunda? Porque eu vou falar bem por alto o que o filme retrata, sem dar spoiler, né? O famoso spoiler, e deixar aberto para quem quiser assistir. Recomendo. Aliás, um dos primeiros comentários na mesa da Lua foi que, acho que foi a Lua ou foi a Rai, não sei, que não é uma animação para criança. E isso realmente me passou pela cabeça logo no início do filme, quando eu assisti a primeira vez. Embora acabe atendendo as crianças por causa de uns elementos, eu acho que elas não percebem camadas e camadas e camadas deste filme. Então, eu vou dizer que o filme, ele é muito sobre... puxando aqui para o tema desse canal, acho que eu posso resumir dizendo que é um filme sobre crescer. E é claro, cabe muita coisa dentro deste crescer. Eu acho que todos os personagens ali tinham uma função, não há desperdício de personagens e cada um deles traz uma mensagem muito interessante, incluindo o vilão. Vou chamar de o vilão e não os vilões, porque vilão mesmo é um, mas é um muito, muito eficaz, que funciona muito como vilão de fato. E a verdade é que ele é necessário para dar muito mais valor à jornada dos outros personagens, obviamente. Então, ele que é, de certa forma, repugnante, é necessário. E eu vou falar mais sobre ele na análise com spoiler, né? Mas é uma animação que também acaba, eu não digo nem resgatando, eu acho que ela ressignifica o que um conto de fadas, né, uma fábula precisa ter em termos de levantar questões contemporâneas. Ali dentro, eu vou falar bem por alto os temas que são abordados, tá? Nós temos ali, de cara, né, encarar a mortalidade. Nós temos uma parte sobre depressão. Nós temos uma parte sobre, e eu acho que é feito de uma forma tão sutil, é porque é educativo, se você parar para pensar bem, mas é feito de forma sutil, que é sobre um transtorno de ansiedade. É um filme ainda que retrata muito do ego, do confrontar o ego e transcender condições. E o que eu acho muito interessante é que isso também só é possível através de todo o antes. É uma jornada que só existe porque existiu o que aconteceu antes, da forma como aconteceu, muito desvairada, desregrada, na verdade. E tem muitas partes inesperadas. Para mim, uma das mais significativas é uma amostra do que é amor de verdade. E não estou falando de amor romântico. É uma forma de quebra de padrão. Não, como assim? É uma coisa que acontece, uma reação que alguns personagens têm diante de uma revelação de uma personagem que não era o mais evidente, não é o mais recorrente na vida. E isso faz uma significativa diferença. O impacto é muito maior. Eu vou falar disso com spoiler para você saber exatamente do que eu estou falando. E eu não posso deixar de dizer que é um filme sobre desejo. E é curioso notar que o desejo ele está em algo que você não tem, logo, sua visão está voltada para o futuro, né? O foco está no futuro, no vir a ter.
E ele é uma jornada que convida também, de forma muito eficaz, a considerar o aqui, o agora, o presente, o que já existe e até mesmo o que já existiu, sustentando o que existe. Acho até que não é exagero dizer também que é uma animação, um filme sobre o luto, sobre as fases do luto, inclusive, graças ao protagonista neste caso. Acho que isso já serve como indicativo de que o filme tem conteúdo. E ele não só tem conteúdo, ele é passado na medida certa, na cadência certa, cada momento foi muito bem encaixado e escolhido. A equipe por trás desse filme está de parabéns. Eu, inclusive, quis compartilhar isso com pessoas porque eu sou muito crítico mesmo. O meu senso ele é bem elevado em termos de chatice, talvez. E meus amigos sabem, a gente ia ao cinema, eles saíam deslumbrados e eu falava, é. E aí eu falava, vocês querem que eu destrua o filme ou eu fico calado? E eles falaram, não tem problema, pode falar, o que eu achei. E aí depois que eu apontava, né, algumas questões, eu tenho certeza que a visão do filme mudava na cabeça deles. Então é muito difícil eu ver algo que eu realmente recomendo, não vou mentir. E quando eu vi, eu falei, este eu recomendo, e eu faço questão de recomendar. E eu fui para assistir as pessoas assistindo, algo que eu vivia fazendo com a minha mãe, por exemplo. Eu ia ao cinema, levava minha mãe para assistir. E ia ao teatro, levava minha mãe para assistir, se era bom, né? Ela adorava cinema, teatro. E foi um pouco de resgate disso, assim, de fazer isso para pessoas até então desconhecidas. Não que eu as levei realmente, mas foi um incentivo, querendo ou não. E essa questão de compartilhar é algo que realmente faz diferença. É impressionante, né? E como eu não tenho, eu até comentei com o pessoal lá, como eu não tenho essa questão de, poxa, sentar para beber uma cerveja, eu não bebo cerveja, até mesmo outras bebidas alcoólicas que parece que unem as pessoas, né? Futebol, odeio futebol, eu não sento para assistir futebol com as pessoas enfim, tem essa questão de ter menos facilidade de conexões, porque as pessoas se conectam por interesses comuns. E quando eu vi esse filme, falei, ótimo, vou lá. Não é tão difícil assim achar pessoas que vão achar este filme bacana e é uma ponte que a gente faz entre a gente. Então, aqui uma breve análise do filme com alguns spoilers. Ou seja, se você não assistiu esse filme, recomendo que não veja o restante desse vídeo antes de assistir a animação. Aproveita para ver no cinema. Vale a pena. Mesmo dublado, a dublagem é excelente. E, bom, eu vou começar dizendo que é muito interessante ver o quanto a facilidade ou o acesso a muitas vidas que o gato tem neste contexto, né? Ele tem 9 vidas. E é algo que o deixa despreocupado a ponto de não ter relevância, de não ter importância o que ele está fazendo, porque não tem peso, não tem o peso. O perigo não tem o mesmo peso, o que passa a ter quando ele descobre que já gastou 8 vidas, que ele está na última vida. E aí vem um choque de realidade. Ele, claro, nega a negação, não, sem chances. E então ele encontra um personagem magnífico, que é o lobo. Isso para mim, e é interessante ver que nessa cena tudo muda. E é logo no início, sei lá, 5, 10 minutos de filme, acho que nem isso. E o gato de botas sangra. Nesse momento eu já pensei, esse filme não é para criança, caramba.
A DreamWorks está indo realmente, está levando a coisa a sério. E pela primeira vez cai a ficha, tem um choque de realidade e o gato percebe que ele pode morrer definitivamente. E, de certa forma, ele morre, porque ele deixa de ser quem ele era. Vem a depressão, que ele se entrega, né? E vem aquela sensação de a zona de conforto na qual ele acaba indo, o conforto aqui entre aspas, né? Porque não, de conforto de fato não tem nada, mas está ali simbolizado pelas meias fofinhas, né? Daquele abrigo no qual ele vai, e isso também é bem forte, bem poderoso. Quando não há esperança mais, ele não tem esperança, não há o que ser feito, mas ele não quer aceitar, não quer encarar, ele simplesmente foge. Aquilo é uma fuga. Aliás, a primeira fuga dele é muito significativa. Por onde ele tem que escapar quando ele está na taverna é uma coisa que o quebra. É um baque da vida, na verdade, né? Que faz com que ele tenha que pensar, putz, qual é o meu valor? Ele tem frases magníficas ali, como aqui eu enterro a minha dignidade, né? Umas coisas assim. Mas logo fica muito claro que ele não está vivo de verdade, que ele não está vivendo. E quando aparece uma oportunidade de ele voltar a ser quem ele se considera como sendo, ele agarra a isso com, né, unhas e dentes, vai lutar por isso. E como todos os personagens envolvidos na trama estão atrás deste desejo, desse pedido a ser realizado, pela mesma fonte, que é uma estrela que caiu do céu, né, uma fonte de poder que estava na Terra, fica muito interessante porque cada um, mesmo o trajeto sendo o mesmo, os desafios nele são diferentes, e não apenas diferentes, eles são proporcionais, eles são exatos para a pessoa. É o que ela precisa. É um reflexo do interior dela, de todas as pessoas, porque quando eles pegam um mapa e ele muda, fica bem claro pelo que aparece lá, né? A caixinhos de ouro lá, né? Tem a questão da lembrança, da saudade. O gato mesmo tem o não sei o que das almas perdidas, não sei se é vale, caverna, enfim, alguma coisa assim. E as almas perdidas são as vidas que ele teve antes. E naquele momento ali, ele confronta todos os aspectos que ele teve de vaidade, né, de promiscuidade, tem todas essas coisinhas ali ilustradas, de gula. Se você for olhar, tá tudo muito bem ilustrado. E ele é alcançado pelo lobo, que faz a grande revelação de que ele é a morte mesmo. Ele é a personificação da morte. E o gato o insultou, tendo 9 vidas e não dando valor a nenhuma delas. Ele queria acabar logo com aquilo, queria tirar a última vida dele, dar uma acelerada no processo, tirando ele mesmo a última vida do gato. E nesse momento ele tem um ataque de pânico, ele, o gato de botas, né? É aquele senso da realidade gritante, e acho que inclusive isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que um grau elevado de lucidez, que é o que o gato tem. Antes ele estava simplesmente sendo levado, sem muitas consequências. Quando tudo ficou relevante porque era a última vida, ele passou a ficar muito mais atento a todos os detalhes. E toda vez que havia um perigo, a morte rondava e ele ficava mais vulnerável a ela.
E a cena que eu falo, né, desse ataque de pânico que ele tem, onde o cachorrinho, que é um espetáculo, né? Aquele cachorrinho, ele tem frases maravilhosas ali. E nessa hora ele não fala nada. Ele só fica do lado do gato. E ele fala, né, que quer ser um gato terapeuta. E ele só vai conversar com o gato depois que passou o pico da crise. E a parte que eu falei, uma das partes, né, para mim o filme todo é muito maravilhoso. Tem um momento em específico que a Cachinhos Dourado revela para a família de ursos que estão ajudando ela, né, a família que está ajudando ela na jornada para o pedido, ela revela que o que ela quer é reencontrar a família dela, de humanos, que ela não é que ela não é um urso. E nesse momento, é aquele momento no qual você espera naturalmente, ou pelo menos eu esperei, de que a família virasse as costas para ela ou a censurasse pelo que ela desejava. E com lágrimas nos olhos, eles falam: se isso é importante para ela, eles vão ajudá-la a conquistar, porque eles a amam. Mesmo que seja ajudá-la a se afastar deles da forma como ela quer. Isso é muito forte. É claro que naquele momento ela processa durante o último ato toda essa informação e é lá no fim, quando ela está prestes a perder um irmão, que ela percebe que ela precisa estar quase perdendo o que ela tem para ela perceber que o que ela tem é valioso, é um grande tesouro. Não é exatamente o que ela queria e, de certa forma, era o que ela queria, só que ela não sabia que era o que ela queria, porque tem toda uma idealização, até mesmo um apego, né, ao passado. E o filme fala muito sobre essa questão de apego ao que se foi e de desapego também. Essa que é a parte mais bacana, na verdade. E isso também fica bem claro na jornada do gato, que chega um momento em que percebe que o que ele tem, que aliás, se tem uma coisa que fica muito evidente, é que, seja como for, ele não vai vencer a morte. Ele mesmo diz isso. Para mim, um dos momentos mais impactantes, né, na minha opinião, é quando ele deixa de apanhar para a morte porque ele perde o medo? Não, porque ele encara apesar do medo. Ele deixa de fugir. E isso é muito poderoso também. E quando ele diz que sabe que não pode vencer a morte, mas que vai lutar por aquela vida com todas as forças que ele tem, e ele mostra isso, não basta, ele mostra isso, o lobo reconhece, a morte reconhece que o que ela queria, que quem ela queria já não existia mais. A desavença dela era com alguém que não existia mais. Isso tem muito a ver com as coisas aqui do canal que eu falo, né? Nessa questão de obsessões aqui, de coisas de outras vidas, né? De ofensas que fizemos a outras pessoas, que nos acompanham, mesmo que a gente não veja. Eu acho que chega um momento, eu espero que seja assim, elas percebem que nós não somos exatamente aquela pessoa mais, que nós estamos seguindo em frente. É um filme sobre como tudo muda quando nós mudamos, e a verdade é que não muda. Muda a forma como olhamos para o que já existe. E como eu estou correndo contra o tempo, eu só vou concluir dizendo que o vilão, ele nos mostra, também reforça a mensagem do filme como um todo, de como as facilidades elas dificultam, na verdade, uma percepção, uma compreensão maior da vida
quando sempre existentes, ou principalmente quando existentes numa fase primordial de autoconhecimento, mas que até ele está num processo de aprendizado e tem certa consciência disso, quando a última frase que ele diz é: o que eu fiz para merecer isso? E ele acrescenta, especificamente, porque ele realmente fez muita coisa ruim. Então, é uma pergunta que é como se ele estivesse falando, tá, eu quero ser melhor. Ou eu quero evitar que isso aconteça, no mínimo. Então, para não ficar aqui para sempre, vamos conversando pelos comentários. Diga aí o que vocês acharam, aliás, é muito interessante como cada um enxerga ou o que cada um achou mais marcante, porque, como eu falei, fala muito a respeito de cada pessoa. E a gente percebeu isso na mesa na qual conversamos, né? Principalmente a Lua e a Rai, porque o Léo ficou mais caladinho, não participou tanto assim da conversa, mas achou bem interessante e pareceu bem satisfeito, então valeu o empenho e valeu ter ajudado com que ele fosse assistir de certa forma. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Hasta!